te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Graça e a paz, Evanilza. Abre aí, por gentileza, a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. E o versículo 10 até o versículo 15. Eu quero ler com você. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou-se seu acampamento para um lugar mais próximo a Sodoma, entre a cidade do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Quando eu estava fazendo a minha devocional e lendo essa passagem, onde ela tem como o título dessa passagem é a desavença entre os pastores de Ló e de Abraão. O título vai falar sobre a separação de Ló e de Abraão. E eu já tinha lido esse texto, até já ministrei esse texto. E nessa manhã, enquanto eu estava meditando e eu estava falando para o meu Senhor, Deus, o que eu posso aprender, com essa palavra nesse dia para mim hoje? O que o Teu Espírito Santo pode me ensinar? Porque eu sei que Ele pode me ensinar. E daí eu comecei a ler e Deus começou a falar sobre alguém que olha na direção que o Senhor manda. O que acontece com alguém que olha para a direção onde Deus manda? Observe, querido, que a Bíblia vai dizer, o versículo que eu logo iniciei, vai dizer: Ló olhou. Foi Ló que olhou, foi Ló que olhou para as campinas onde era próximo a Sodoma e Gomorra, e ele viu que as campinas eram muito boas, e era próximo dali, era muito boa. Ele se encanta com o olhar dele, para aquela área em que Abraão, em toda a sua sabedoria, guiado por Deus, entende que, Ló, não dá para a gente ficar mais junto. Então, assim, onde você escolher, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, não tem problema, porque Abraão tinha certeza e convicção de uma promessa que tinha sido estabelecida na sua vida. Ele entendia o propósito de Deus, ele sabia que por onde ele andasse, o Senhor estaria com ele, estaria guiando ele, e ele ia prosperar no lugar onde Deus orientou ele a estar, porque a vida dele estava sendo guiada pelo Senhor. E a Bíblia vai dizer que Ló, escolhe, porque a visão carnal, a visão que não é de Deus, ela nos leva a perecer. De início, parece muito lindo. A Bíblia vai dizer, querida, a partir do versículo que nós começamos
a ler a partir do verso 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, ele bem irrigado até Zoar, como o jardim do Senhor, como na terra do Egito, antes de o Senhor destruir. O olhar de Ló, o olhar carnal, o olhar humano, olhou, contemplou, viu muita beleza, viu, né, a terra irrigada, viu que era verde, viu que dava para se prosperar. Alguém que não se garante, alguém que não tem certeza que está sendo direcionado por Deus, porque quem tem essa convicção, como Abraão, tem um posicionamento, querido, de dizer assim, pode escolher, porque eu sei que o Senhor está comigo. Onde eu estiver, o Senhor vai estar me guiando, o Senhor é que vai me estar dizendo a direção e o que eu devo fazer. A Bíblia vai dizer que Ló se encanta com as campinas do Jordão, próximo a Sodoma e Gomorra. Viu que era muito irrigado. Sabe aquelas pessoas que precisam, depende, né, de coisas exterior, né, coisas superficiais para sobreviver, para andar com a sua vida, e essas coisas levam lá na frente à destruição. A Bíblia vai dizer que onde Ló tinha escolhido, onde Ló olhou, o olhar natural, o olhar carnal, o olhar humano, porque foi ele que olhou. Quando ele olha, querido, ele contempla as campinas, vê que é muito irrigada e ele deseja habitar ali. E Abraão diz, ok, Abraão continua na terra onde ele estava. E a Bíblia vai dizer no versículo 14 que o Senhor, de onde Ló estava, na posição onde Ló estava, Abraão estava, ele estava no lugar onde ele podia ouvir, né, Deus, no centro da vontade de Deus, na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que onde ele estava, ele continuou na campina e Ló foi embora, né, partiu para as campinas do Jordão, onde ele olhou e viu com seus olhos carnais que era campinas verdejantes, bem irrigada, aparentemente parecia muito legal, parecia muito bom. Mas a Bíblia vai dizer, querido, e você que conhece, que o próprio Senhor diz em sua palavra, que aqueles homens eram maus, perversos contra o Senhor, não era temente a Deus. Olha o olhar de Ló, olha para onde Ló foi olhar. Olha onde ele estava sendo inclinado, onde o olhar dele carnal estava conduzindo a ele para uma terra, para junto de um povo, né, assim, que não temia a Deus. Mas observe que Abraão, ele fica onde ele está, em Canaã, e a Bíblia vai dizer que é o Senhor que diz, Ló, Abraão, de onde tu estás? Olha, agora, querido e querida, é a ordem de Deus para Abraão. Abraão, olha para essa terra, olha para o norte, para o sul, né? Olha, o Senhor diz, de onde você está, Abraão? De onde você está? Olha, é agora, querido, não um olhar de Abraão, não um olhar cobiçoso, não um olhar embaçado, não um olhar interesseiro, não um olhar, querido, que se embaraça com aquilo que está vendo, porque Ló se embaraçou com o olhar dele, porque o olhar dele era interesseiro, carnal, né? Ele contemplou as campinas e viu que era irrigado, parecia o jardim do Senhor lá no Egito, quando ainda Sodoma e Gomorra não tinha sido destruído por Deus. Ele contemplou e aparentemente pareceu muito bom. Sabe, e nessa manhã, quando Deus estava tratando ao meu coração, cuidado para você, Adriana, não olhar
sem o meu olhar, sem a minha ordem, sem a minha direção. Para onde você vai olhar, Adriana? É verdade, meu Senhor, né? A Bíblia vai dizer que Abraão ficou ali, em Canaã. E no versículo 14, é Deus que manda ele olhar, porque Deus, quando manda você olhar, ele vai mandar te olhar para a terra boa, ele vai mandar você olhar para a direção certa. Você vai conseguir enxergar, você vai conseguir contemplar, você vai conseguir desfrutar de uma verdadeira terra boa, das bênçãos do Senhor. A Bíblia vai dizer que o Senhor diz: olha, Abraão, olha para o norte, para o sul, porque eu vou te dar toda essa terra e eu vou multiplicar e vai ser da tua descendência. Eu quero que você entenda nessa manhã o que Deus está falando. Falou comigo, estou compartilhando com você, mas eu sei que Ele está falando com você aí. Cuidado para onde você está olhando, sem a ordem de Deus, sem o olhar de Deus, sem a direção de Deus, porque o teu olhar pode te levar à ruína, o teu olhar pode levar para uma direção errada, teu olhar pode te levar a uma situação errada, o teu olhar pode te embaraçar, porque Ló olhou e quando ele contemplou, querido, ele já olhou, né, para algumas pessoas que estão aí, né, falando de novo, Gênesis capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 15, ok? Ló, querido, olhou e ele se encantou, se embaraçou com o que ele estava vendo. Quantas vezes nós não olhamos com o olhar de Ló, não é? Olhamos, parece que as campinas, parece que aquela pessoa, parece que aquele lugar, não é? É muito bonito, é irrigado, né? Vai fazer você prosperar, vai fazer você andar, vai fazer você ser abençoado naquele lugar. Mas quando você tem a posição de Abraão, você fica no lugar e aguarda Deus mandar você olhar. Porque quando Deus manda você olhar, é diferente. O olhar é diferente para você. Você vai conseguir ver que a terra é boa, que vai desfrutar da herança, da bênção do Senhor sobre a sua vida. Nessa manhã, eu quero trazer essa palavra da parte de Deus para você. Não se precipita em olhar com os teus olhos, mas esperar o Deus do impossível, nosso Deus, mandar você olhar, porque quando Ele mandar, Ele vai te mandar você olhar e você vai conseguir enxergar a direção certa, as bênçãos certas, né? E desfrutar da herança que Deus fala para você, porque quando nós olhamos como Ló, no olhar carnal, contemplamos a campina, muitas vezes é tão bonitinho, muitas vezes é tão agradável, muitas vezes parece que é muito irrigado, mas querida, entende, querido, que Ló olhou o externo, que ele estava vendo por fora, né? Que os seus olhos naturais queriam ver, ele queria ver isso, sabe? E ele se embaraçou, porque onde ele escolheu as campinas, aqueles homens que moravam ali não eram tementes a Deus. E o tempo mostrou que o olhar dele, a escolha dele foi errada. Deus destrói Sodoma e Gomorra. E aquele Abraão que teve a direção de Deus, que soube conduzir aquela situação, né, de discórdia entre os pastores, não entre Ló e Abraão, né? Mas eram os seus pastores, os pastores de ovelhas, que estavam contendendo, discutindo entre si. E a Bíblia vai dizer que Abraão, numa atitude, né, sábia, diz assim: pode escolher, né? Pode escolher para onde você quiser, né? Alguém que não temia, porque sabia que sobre a sua vida
tinha uma promessa de Deus, tinha um chamado de Deus, e ele jamais iria olhar, tomar uma atitude ou uma direção sem a direção de Deus, sem a ordem de Deus, sem o Senhor agindo. E ele fica, a Bíblia diz, não sou eu, que versículo 14, né? Ele diz que ele estava lá em Canaã, num lugar, né? Depois que Ló saiu, partiu, eles se separaram, o Senhor fala para ele, olha, é Deus que está mandando agora ele olhar. É o Senhor que está mandando ele ver. Sabe, é algo tão tremendo, que é tão bom quando Deus manda você olhar. Quando Deus faz a promessa para Abraão, né, assim, que ele vai ser pai de uma grande nação. A Bíblia vai dizer que Abraão está na tenda e o Senhor o convida a olhar para as estrelas do céu, contar a areia da terra. Sabe que quando Deus manda você olhar, se prepare, que tem bênção do Senhor, tem terra boa, tem herança para te dar, tem as copiosas bênçãos do Senhor, porque Ele vai fazer você enxergar a direção certa e onde está o teu milagre, onde você vai prosperar, onde você vai ser abençoado. Sabe, a Bíblia fala algo tão tremendo, que quando vai haver a destruição de Sodoma e Gomorra, aquele Abraão que tinha certeza, a convicção que ele não ia olhar nos olhos naturais, mas olhar na direção de Deus, ele mesmo intercede por Ló, que estava naquela escolha dele, naquele olhar dele. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que ainda que você olhou como Ló pelas campinas, há uma esperança, porque Deus ainda coloca Abraão, né, na vida de alguém, na sua vida, para dizer assim, Senhor, não tem, se tiver 50 justo, o Senhor livraria, ele queria, era Ló, a vida de Ló, né? E a Bíblia vai dizer que por causa desse pedido de Abraão, pela vida de Ló, foi poupado a vida de Ló naquela destruição entre Sodoma e Gomorra, na escolha que Ló fez, porque a sua visão, o seu olhar era um olhar, querido, interesseiro, um olhar que estava olhando e enxergando aquilo que ele queria ver, sabe, um olhar ambicioso, achando que, tipo, ele escolhendo as campinas, que era irrigada, né, assim, mas não sabia ele que aonde ele estava, a escolha dele seria da destruição, se não tivesse a misericórdia de Deus e um Abraão para interceder, para que ele não fosse destruído pela escolha, pelo olhar natural dele. Que Deus abençoe a tua vida, que você espere Deus mandar você olhar, porque quando Ele mandar você olhar, você vai conseguir contemplar as estrelas do céu, você vai conseguir contemplar a terra boa, a promessa, aquilo que Deus tem preparado para você. Que Deus abençoe a tua vida, que te dê um dia de excelência, que você guarde essa palavra na tábua do teu coração, né? Medite nela e espera o olhar de Deus, espera a direção de Deus, espera Deus dar a ordem para você olhar, porque quando Ele mandar, Ele vai mandar você olhar na direção certa, e o olhar de Deus vai fazer você contemplar as promessas de Deus, porque Deus sempre vai mandar você olhar para a direção certa, um olhar que vai te favorecer, a guarda de Deus, né? Que Deus abençoe, que você seja um agente abençoador lá no canal, compartilha, né, essa mensagem para um monte de pessoas que precisa ouvir, que muitas vezes está olhando como Ló, né, as campinas, algo superficial, mas que vai levar à destruição, né, mas que hoje nós possamos aprender a esperar onde estamos, para Deus dar a direção para onde devemos olhar, para onde nós vamos seguir, para onde nós vamos
caminhar, para onde nós vamos possuir. Que Deus abençoe. Tenha um excelente dia. A paz do Senhor Jesus. Amém.